Aleluias. Feche seus olhos. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Pai eterno, Senhor, Criador de todas as coisas, obrigado, Senhor, por estar em Tua casa, em mais uma manhã, Senhor. Como disse o irmão Brana, na mensagem lembrando-nos do Senhor, hoje é o dia, Senhor, em que nós vamos lembrar daquele amor, Senhor, demonstrado, não falado, vivido. E se estamos aqui, Senhor, é porque a Tua misericórdia se renovou, Senhor, como diz Tua palavra. E se estamos aqui, Senhor, não é porque somos melhores ou merecedores, Senhor, mas é porque o Senhor aprove a Ti, Senhor, ter nos chamado, ter apresentado, Senhor, esse evangelho do tempo do fim em nossas vidas, Senhor. E em nosso coração há uma gratidão por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse local onde nós nos encontramos aqui, Senhor. E cumprimos Salmo 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Senhor, quando chegamos aqui, estamos em união, Senhor, um com os outros e contigo, Pai. Nada pode ficar, Senhor, espírito maligno nenhum pode ficar se o Teu povo se une, Senhor, em um propósito. Se o povo está unido em amor em Ti, Senhor, e um com os outros, Pai, as enfermidades, elas têm que cair por terra, Senhor. Tudo tem que cair por terra, Senhor, e o Teu nome seja mais uma vez exaltado em nosso meio. E é o que nós queremos, Senhor, estar unidos em amor um com os outros. Há gratidão em nosso coração, sim, Senhor. Muitas vezes por nossas falhas, Senhor, e pedimos que o Senhor perdoe, nós murmuramos, porque somos humanos, ainda estamos nessa carne, Senhor, mas no fundo do nosso coração há uma gratidão, Senhor, por Ti, há uma gratidão por essa mensagem ter chegado à nossa casa, Senhor, há uma gratidão por o Senhor ter enviado um homem com uma mensagem profética, Senhor, a esse tempo, há uma gratidão em nosso coração por o Senhor ter colocado, Senhor, um local onde nós podemos cultuar, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade. Há uma gratidão em nosso coração por cada irmão e cada irmã aqui, Senhor. E há uma gratidão em nosso coração maior ainda pelaquele sacrifício, Senhor, do Calvário, Pai, que nos trouxe vida, Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor, com um propósito: Te adorar, Senhor. Ninguém veio aqui ver homem nenhum. Ninguém veio aqui ouvir homem nenhum, Senhor. Nós viemos aqui porque nós Te amamos, Senhor. Foi o Senhor que colocou esse sentimento em nosso coração. Se nós Te amamos, Senhor, foi o Senhor que colocou esse sentimento, Pai, lá no fundo de nossa alma.
um clamor, Senhor, por Ti, um desejo, uma fonte, Senhor, um fundo clamando a outro fundo, Senhor. E o Senhor é uma fonte inesgotável, Senhor. O Senhor sempre, Pai, não é um fiozinho, uma água, um fiozinho de água correndo da rocha, não. O Senhor é um manancial, Senhor. O Senhor sacia a sede daquele que vem e quer beber da água da vida, Senhor. E eu sei que nessa manhã não será diferente. O Senhor tem nos ajudado a cada culto, Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Pedir que o Senhor tome a direção, Senhor. Fale conosco nessa manhã, que todo homem saia da frente, que o irmão Joelson saia da frente e não atrapalhe o Senhor. E que a Tua palavra venha na unção do Teu Espírito, Senhor. Ajude cada um que veio aqui, Senhor. Também aqueles que não puderam vir por algum motivo, Senhor. Que o Senhor também recompense da mesma forma. Mas que esses que estão aqui, Senhor, possam sair pelas portas melhores, Senhor. Abençoados, Pai. Porque a Tua palavra, ela é água viva. Ela é água que limpa, Senhor, todo mal. Tira tudo, Senhor. E nos apronta, Pai, para o rápido. Há um propósito por nós estarmos aqui, Senhor. E nós sabemos, e pelo o super sentido que foi nos dado, o qual é a fé, nós sabemos que um dia desse nós seremos raptados, Senhor. Por isso nos ajude, Pai. Abençoa cada um. E eu faço um pedido humildemente, Senhor. Que enquanto a Tua palavra for pregada, Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova aqui. E que o Teu amor venha curar os enfermos, Pai. Que o Senhor passeie entre essas cadeiras, Senhor, a qual o Senhor sabe o temor que temos quando chegamos aqui, Senhor. E Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Senhor, então eu me considero sábio, sim, e os meus irmãos também se consideram sábios, Senhor, porque talvez nós não temos muita instrução, mas uma coisa e um sentimento nós tememos o Senhor. E como diz a Tua palavra também, ó Senhor, nós guardamos o nosso pé quando chegamos nessa casa. Nós sabemos que aqui é um lugar santo, Senhor. Porque aonde o Senhor habita é santo. Se o Senhor habita em um homem, não é o homem que é santo. É o Deus que está naquele homem que é santo. Quando o Senhor estava ali no monte da transfiguração, os discípulos até pensaram que era o lugar que era santo. Senhor, permita que façamos para nós aqui 3 tabernáculos. E eles não viram que não era um monte que era santo. Era o Deus que estava ali que tornou aquele monte santo. Senhor, não há uma igreja santa, há um Deus santo na igreja, na noiva, Senhor. E nós sabemos que tudo é por Ti. Por isso nos ajude mais uma vez nessa manhã, Senhor. Nos ajude a pregar. Nos dê um pregador ungido e também uma audiência ungida, Pai. Nós oramos, Senhor, com fé. E cremos que o Senhor tem ouvido essa humilde oração. E assim nós já agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bom dia. Deus abençoe os irmãos. No nome do Senhor Jesus. Vamos ler 2 escrituras, Jeremias capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No próprio capítulo 3, versículo 1 e 2, e logo depois o versículo 12. Amém? Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Ora, tu te maculasse
com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Verso 2. Levanta os olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste? Nos caminhos te assentavas para eles, como o árabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Verso 12. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Agora, Lucas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 27 em diante. Glória a Deus. Diz assim: mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe a outra também. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei vós também. Que o Senhor abençoe a porção de sua palavra em nossos corações. Podemos sentar, meus irmãos. Ontem nós tivemos um culto de ceia em Blumenau e eu falei um pouquinho sobre esse assunto, mas eu creio que nessa escola ele vai ser bem aproveitado. Deus me ajudando, eu quero falar sobre o paralelo de o amor filial e o amor ágape. Jeremias, no capítulo 3, Deus falou para ele o que era o amor ágape. Porque nós, sendo homens e tendo o amor filial, se deixasse de nossa mulher e ela saísse ali e se ajuntasse com outro homem, com amor filial seria muito difícil nós recebê-la de novo. Mas Deus, com tudo que fizemos e com tudo que ainda continuamos fazendo, e muitas falhas que temos e muitas coisas que temos, Ele ainda continua de braços abertos, nos esperando. Porque as suas misericórdias não têm fim. Na mensagem Um Super Sentido, parágrafo 35 em diante, ele vai começar a falar sobre as confusões que o diabo faz no meio cristão. E você vai ver que para uma pessoa chegar nesse nível e não dar ouvido ao diabo, ela tem que ter o amor ágape em seu coração.
Porque ela, com amor ágape, não filho, ela vai começar a olhar para o irmão diferente. Ela vai começar a olhar para o marido diferente, a esposa. E o esposo começa a olhar para a mulher diferente. E assim sucessivamente. Ele diz: agora não deem ouvidos a nenhuma coisa suja que o diabo tem a dizer. Se o diabo lhe mostra alguma coisa e lhe quer dizer algo mal acerca de um dos membros do corpo, não creia nisso. Porque tão logo você crê nisso, você arruína a sua experiência. Se você vir um dos membros do corpo de Cristo fazendo algum mal ou alguma coisa errada, não conte a mais ninguém. Mas vá até aquele membro com amor e veja se você consegue trazê-lo de volta a Cristo. E se não conseguir, então, conte a uma pessoa que lhe acompanhe e você faça dessa maneira. Se alguém disser a irmã fulana de tal ou o irmão fulano de tal, não creia em uma palavra disso. Simplesmente deixe isso passar, porque lembre-se, isso é o diabo tentando arrastar você. Agora somente espere que eu venha, porque ele o fará. Agora deixe o bom homem da casa, a fé, parar-se bem ali e não receba nada. Ele diz: essas pessoas têm se assentado em regiões celestes com você, tendo companheirismo ao redor das bênçãos de Deus, tomando a comunhão à mesa, e o Espírito Santo tem testificado que elas são filhos e filhas de Deus. Sejamos realmente amáveis, compassivos, perdoando e amando. E se a outra pessoa falar mal de você, você fale amavelmente dela. Isso é o sermão da montanha. Mas quão difícil é. E o irmão Branham diz que o amor filho, quando você sente por sua esposa e você sente por sua família, se um homem mexer com a sua esposa, o sentimento que você tem é capaz de matar aquele homem. Mas o amor ágape, ele dá a vida. É o oposto. Em vez de matar, ele dá a vida. Olha o que Jesus fez. Quem de nós merecia? Um povo que virou as costas para o Evangelho. Um povo que nunca quis saber de Deus. Um povo que nunca correu atrás de mensagem, nunca correu atrás de nada. Nós estávamos aí. Mas Ele nos amou primeiro. Colocou uma coroa de espinho em sua cabeça, sangrou até o último, deu a sua vida, entregou-se. O amor ágape está em outro nível. E ele vem dizendo: agora não deixe ele fazer, prometa a você mesmo isso. Prometa, diz Deus, por tua graça, isso é o que eu farei. Não importa quanto alguém falar mal, retorne o bem. Não pense mal. Se você de fato pensa mal e você está apenas sendo hipócrita dizendo isso, então você está errado. Se você não consegue, apenas continue se consagrando a Deus e dizendo: Deus, até que você realmente se sinta bem para com aquela pessoa. E é assim que se faz. Então a doçura das bênçãos de Deus irá e cobrirá a sua alma. E eu quero dizer para você, irmão, quando você ora por alguém que fala mal de você, irmão, isso satisfaz a tua alma. É muito melhor, irmão, experimente isso. Sabe aquela pessoa que está no erro e a gente muitas vezes com o nosso olhar humano só olha com um olhar de contenda? Em vez de condenar, vamos orar por ele.
E vamos ver como isso cai muito melhor em nossa vida espiritual. Vamos ver como Deus vai nos elevar espiritualmente pela nossa atitude de orar pelaquele que está no erro. Veja bem, alcançamos misericórdia. Deus teve misericórdia de nós. E muitas vezes nós não temos misericórdia de nosso irmão. Não temos misericórdia, muitas vezes, de um erro cometido por alguém. Mas Deus teve de nós. Aleluias. O amor filho, ele faz com que uma pessoa tenha 3 filhos para criar. E eu tenha 3 filhos para criar. E há uma vaga de emprego. E eu preciso sustentar minha família. E eu olho para os meus filhos passando necessidade. E eu digo, eu preciso dessa vaga. 5 mil reais o salário. É um salário bom, eu vou conseguir sustentar minha família. Eu preciso dessa vaga para sustentar minha família. Isso é um amor filho. Aí a outra família tem 4 filhos também. E ali está um pai de família, um irmão também precisando do emprego. O amor filho faz com que eu lute com todas as forças para mim ganhar a vaga do meu irmão. E poder botar comida na minha casa. É errado isso? Não é. Não é errado. Eu quero sustentar os meus filhos. Mas o amor ágape passa em cima de tudo isso. O amor ágape olha para os meus filhos passando a necessidade, precisando da vaga de emprego, precisando dos 5 mil para colocar o pão em casa, e olha para a necessidade do meu irmão. E sabe qual pesa mais na balança? A necessidade do meu irmão. E o amor ágape chega lá e bate nas costas do meu irmão e vai dizer, ó irmão, eu não vou brigar por essa vaga, a vaga é tua. Aí você pensa, perdeu por causa disso? Perdeu nada. Dê uma olhadinha em Abrão, no capítulo de número 13, no versículo 7, quando a contenda começou a acontecer entre os pastores. Abra sua Bíblia e dê uma olhadinha. Aleluias! Evangelho é ceder. O amor ágape cede, irmão. Oh, me ajuda, Senhor Jesus. É uma entrega. Gênesis capítulo 13, verso 7. Vamos devagar, estamos numa escola. Diz assim: e houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, isso é amor ágape: ora, não haja contenda entre mim e ti. Mas Deus tinha feito a promessa, era para Abrão. Não era para Ló. Ló simplesmente acompanhou. Mas Abrão cedeu. Ele disse: não haja contenda entre mim e ti. Verso 8. E entre os meus pastores e os teus pastores. Porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, aleluia, irei para a direita. E se escolheres a esquerda, se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Ele deu a oportunidade de escolha a Ló. Ele poderia ter batido no peito e dito: não, isso é para mim, o emprego é meu. Eu preciso do sustento, eu preciso disso. E Abrão perdeu por causa disso? De maneira nenhuma.
Abrão ganhou. Sabe por quê? Não era a terra a ser escolhida, não é um emprego a ser escolhido, é quem está com a mão sobre aquele a qual cede os direitos. Deus está vendo tudo, irmão. Você pensa aos seus olhos, nos olhos naturais, se você olhar, você diz assim, eu perdi em tal negócio. Mas muitas vezes não adianta você ir lá discutir, falar alguma coisa, não. Deixa tudo como está, porque tem um Deus que sabe todas as coisas. E de maneira nenhuma, Davi disse que nunca viu um justo desamparado. De maneira nenhuma. E nem a descendência dele mendigar o pão. Deus, quando você opta pelo amor dele, irmão, Deus fica satisfeito. O irmão Brana disse, eu penso que se uma coisa é necessária na grande igreja, numa grande igreja universal, noiva de Cristo, nesta noite, isso é o amor. Nós não precisamos de outras coisas, não tanto quanto pensamos, nós não precisamos. Todas essas coisas, nossas emoções e nossos dons são maravilhosos e damos louvor por isso. Mas se esses dons não são regidos pelo amor, pelo amor, então eles não são eficazes. Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo? Está todo mundo tão quieto? Eu sei que essa igreja ama. Eu sei que essa igreja ama porque quando você vê dois irmãos pegando um carro, eu orei por esses dois irmãos, e viajando 600, 700 quilômetros para orar por uma pessoa enferma, isso é sentimento divino, irmão. E eu sei que se Deus quisesse curar, Ele levantaria de qualquer situação, qualquer ser humano. Mas o que Deus estava interessado, o que Deus está interessado muitas vezes, é na essência do ser humano, que é aquilo que está dentro dele, é a alma. E Deus muitas vezes deixa de curar porque Deus quer salvar. Talvez a pessoa, se for curada, não vai conseguir viver uma vida cristã, mas Deus tinha desejo de salvar. Então Deus coloca um problema, mas o mais importante é feito, que é a alma salva. E já pensou, o dia que nós chegarmos do outro lado, e eu almejo isso, e o irmão que partiu com uma enfermidade, porque os irmãos foram lá e pregaram, ou qualquer uma pessoa que partiu conhecendo a Jesus, sabendo que Ele era o Salvador, estiver lá do outro lado? Dizendo, olha, sabe por que eu estou aqui? Eu ouvi lá, mas foi por causa do esforço de vocês. Foi por causa de vocês terem pegado o carro, gastado tanto de combustível, não se importado com o trabalho, com isso, com aquilo, e lá fazer aquilo que era para ser feito. Na hora correta, com amor no coração. Isso, irmãos, é mais importante. E eu acho que é isso que tem faltado um pouquinho em nosso meio. Eu acho que Deus tem sido tão bom para nós. Tão bom para nós, tão bom. E tem faltado isso. A essência de Deus. Porque dom é bom, sim, dom é muito bom. Pessoa fala em língua, profetizar, e o outro revelar, e isso é muito bom. Melhor ainda é o doador. O doador dentro de mim, de você, é muito melhor. Dom nas religiões está cheio. Deus dá isso sim, dá. Mas as pessoas estão ali, estão se perdendo. Porque falta amor, fala em língua, profetiza, mas não ama o próximo. Mas o bom samaritano, ele vai lá e desce no problema, na situação daquela pessoa.
O bom samaritano desce. Veja, você vai conversar com seu filho, se você for conversar no timbre de voz, e como você conversa um com o outro, como eu converso com o irmão Ednei, ou com o irmão Loreci, ou com qualquer irmão, o meu filho não vai entender. Mas se eu descer no nível dele, e dizer, meu filho é assim, e conversar como uma criança, então ele vai conseguir me compreender. Eu estava contando hoje para minha esposa, nós estávamos vindo no carro ali, eu estava contando para eles, que há tempos atrás eu falei, conversando com o Joelcinho, e disse, você tem que temer as pessoas. Sabe o teu amiguinho da escola, você tem que temer ele. Temer não é ter medo, temer é respeitar. Sabe quando você olha um ministério que nem o do pastor Jorge posicionado, temos que respeitar isso. Temos que olhar e respeitar. Você vê o irmão, respeita o irmão. Se o irmão não tem força, está quebrado, mesmo assim respeite ele, tema ele. Os problemas acontecem dentro do lar porque o marido não teme a esposa. E a esposa não teme o marido. E daí acontece a confusão, a briga vem. Mas se há temor, nunca você vai dizer uma palavra torpe ao seu companheiro, à sua companheira, porque você teme. E Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então quando você vê o irmão, você tem que saber que aquele ali é um filho de Deus. E o irmão Brana disse na mensagem de deidade, parágrafo 80, que a deidade não está no céu, ela está em você. Então se você ofender o irmão, quem sabe você esteja ofendendo Jesus que está dentro do irmão. E eu disse, meu filho, você tem que temer as pessoas, você tem que temer os seus professores, você tem que temer o seu pai. Eu disse, eu temo a sua mãe. Mas as coisas boas eles não pegam. Eles pegam só as coisas assim por cima. E foi, passou o dia e tal. Ele disse, pai, vamos brincar lá no campo de bola? Eu disse, vamos, vou lá brincar contigo. Peguei a bola e fui. Cheguei lá, tinha 3 amiguinhos dele. E vamos brincar com o pai do Joelcinho, e vamos brincar. E começamos a brincar lá e tal. Daqui a pouco ele começou a falar aquilo para as crianças. Ele disse, olha, meu pai disse que nós temos que respeitar, nós temos que temer um outro. Né? Aí ele falou assim, ele disse que tem medo da minha mãe. E eu disse, não foi isso, Joel. Daí a gente tem que começar com calma, tudo de novo. Eu disse, não foi isso, Joel. Você não disse que eu tenho medo. Eu disse que eu temo. Isso é respeito, você tem que respeitar. Entendeu como que é a coisa? Mas não é fácil, irmão, você colocar na cabecinha dele. E os amiguinhos dele já começaram a rir. Olha, tem medo da mulher. 1 Coríntios capítulo 13. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, isso é para a noiva, só a noiva conhece todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E o irmão Brana diz, o amor deve governar o lar. Mensagem Deus projetando o seu amor. Sabe o que deve governar o nosso lar? Se somos cristãos, é o amor. O amor, irmãos, às vezes a maneira como tratamos nossos filhos não é a maneira correta. Às vezes brigar não funciona. Colocar de castigo não funciona, mas uma conversa ao pé do ouvido funciona muito melhor. Mas às vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas e não sentamos com nossos filhos e explicamos para eles o correto. Mas se sentarmos ali, talvez saia muito. A produtividade daquela conversa, irmãos, ela vai durar talvez uma vida toda. Talvez o que uma criança ouviu quando ela tinha aquela idade qual ela está formando o caráter, ela vai levar para a vida toda.
São experiências que às vezes você vê pessoas que não são cristãos. Você conversa com pessoas que são honestas, que falam assim, ó, eu aprendi com meu pai. Eu aprendi com a minha mãe, meu pai sempre foi assim, foi uma pessoa honesta, e você vê que funciona. Então, se funciona lá fora, imagine com os filhos de Deus. Com a mão de Deus, guardando nossa casa, nossa família, nossos filhos, isso vai funcionar muito melhor. E ele diz, o amor é a maior força que já foi colocada no poder do homem. E eu creio que quando eu falei, domingo de manhã, na escola dominical passada, sobre a humildade e a simplicidade, eu creio que eu quero colocar isso aqui agora como uma coisa tremenda, porque você, para ser humilde, você precisa amar. Porque se você for soberbo, você não consegue amar. Se você não for simples, você não consegue amar. Você tem que ser simples para você amar. Se você for exaltado, você nunca vai amar. Não tem como uma pessoa... você vê que uma coisa liga a outra. Uma pessoa vai ser simples sem antes ser humilde. Não funciona. Antes dela ser simples, primeiro ela tem que ser humilde. Ela sendo humilde, necessariamente ela vai ser simples. E necessariamente também ela vai amar as outras pessoas. Ela vai respeitar as outras pessoas. Ela vai tratar as outras pessoas com decência. Isso até mesmo não tem nada a ver com cristianismo. Há pessoas aí fora que fazem isso. Mas se eles fazem, irmão, muito mais nós. Porque o que é o amor se não o Espírito Santo? O amor ágape é o Espírito Santo. Sim, o amor ágape é o Espírito Santo, porque Deus é amor. E ele diz, o amor é a força que já foi colocada no poder, a maior força que já foi colocada no poder do homem. Uma casa que não é disciplinada pelo amor, não tem muito de uma casa. Duro. Uma casa, veja bem, que não é disciplinada pelo amor, não tem muito de uma casa, o irmão Brana diz. Parágrafo 10 da mensagem Projetando o Seu Amor. Se o marido e a esposa não amarem solenemente um ao outro, eles não poderão confiar mutuamente. A confiança é baseada no amor. Quem ama, confia. Quem não ama, não confia. Se há desconfiança, então, porque não há amor. Porque se há amor, há confiança. E isso também fica o recado para os jovens. O amor ágape, ele vai além do amor filho. O amor filho você vê no mundo. Os casais começam a namorar e você vê o amor filho no mundo e você vê onde vai. Paixões, tantas outras coisas. Mas por isso que na mensagem você vê diferente o namoro cristão. E você pensa assim, por que não pode pegar na mão? Por que não pode fazer isso? Porque enquanto você não casar com ela, ela é sua irmã. E o amor que está ali, sendo projetado, é um amor divino. Não é um amor filho. É o amor divino. Ela é sua irmã e ele é seu irmão. Funciona assim. Isso é os requisitos de Deus para nós. Requisitos que foram perdidos, mas graças a Deus, Deus enviou um profeta para restaurar todas as coisas. Isso é Mateus 17:11. Elias virá e restaurará todas as coisas. Colocou tudo em ordem. Por que nós fizemos uma santa ceia correta? Com pão asmo, vinho puro e lava-pés? E você diz, irmão, o que isso tem a ver? Tem a ver que as pessoas dizem assim, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, eu amo a Jesus, mas não vem no culto. Lugares vagos.
Pessoas param, eu vou ficar com a mensagem, eu vou ficar com o irmão Brana disse, isso é espírito de substituição. Sim, espírito de substituição. Os espíritos sedutores, demonologia. Espíritos sedutores estão laçando essas pessoas e elas ficam em casa, estou ouvindo fita. Fita? Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E você diz que ama Jesus? Como que você não tem parte com Ele? Você não está comendo da carne, não está bebendo do sangue? Jesus chegou diante de Pedro, aleluias. Se ajoelhou ali, foi lavar os pés de Pedro. Pedro disse, Senhor, o Senhor me lava os pés. Não, Senhor, não. Jesus olhou para ele e disse, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Se eu e você não lavar os pés um do outro, reconhecendo a superioridade do nosso irmão, nós não temos parte com Jesus. Mas quando viemos aqui, irmão, hoje é dia de Santa Ceia, é uma festa para nós. Nós viemos aqui com o coração aberto, nós cantamos a Ele. Nós lembramos-nos do Senhor, como disse o irmão Branda no título da mensagem, nós viemos aqui e lembramos daquele sacrifício. Aquele amor foi por mim e por você. Havia as filhas de Sião ali, chegaram diante de Jesus chorando e dizendo, coitadinho, coitadinho. Sabe o que Jesus fez? Olhou para elas e disse, coitadinho, não chorais por mim, chorai antes por vós. Sabe o que ele quis dizer? Eu estou aqui por causa de um propósito. Que propósito é esse? Eu estou vendo lá na frente o irmão Nilton. Eu estou vendo lá na frente o irmão Guilherme, eu estou vendo os meus filhos lá reunidos, celebrando a ceia e lembrando desse sacrifício. Isso é amor divino. Aleluias. E o irmão Brana disse, essa é a razão porque eu acho que em vez de descansar a nossa fé em alguma emoção, ou em algum dom, tudo bem, isso está bem, como gritar, falar em línguas e outras coisas. E em outras coisas que nós tomamos dizendo que temos o Espírito Santo quando fazemos, essas coisas estão bem. Mas se voltássemos ao princípio, ao amor em primeiro lugar, então essas outras coisas, eu penso que a nossa igreja iria progredir muito mais rápido. Se nós achegássemos a Deus primeiro, e Deus é amor. Agora, o amor está em duas palavras diferentes. Aí ele diz, no grego uma deles é chamada filho, que é o amor que você tem por sua esposa. E o amor divino. Agora, o amor que você tem para com a sua esposa, ele é oposto ao amor de Deus, está vendo? Ele é oposto. Ouçam isso. O amor que você tem para com a sua esposa, se um homem a insultasse, você o mataria no local com esse tipo de amor. Isso é o amor filho. Mas o amor ágape, você iria orar por sua alma perdida. Essa é a diferença. Eu tenho quase certeza que muitos de nós fomos enganados por ter o amor filho pensando que era amor ágape. Aí ele diz, o amor filho é intelectual e o amor ágape vem do coração. O amor humano arrasoa e o amor divino não. Ele é perfeito em sua confiança. Ele é perfeito, ele produz fé quando você realmente ama. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Eu acho que eu estou em débito. E dê uma olhadinha, belisque sua consciência agora e dê uma olhadinha se você também não está em débito. Você diz, olha, eu não devo nada a ninguém. Eu sou certo com as minhas contas, eu sou certinho, eu não devo nada. Aí Paulo vem e diz, 13 verso 8, diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei
uns aos outros, porque quem ama os outros, cumpre a lei. Eu acho que eu estou em dívida, irmãos. Penso que estou em dívida. Quantos estão aqui batalhando pela terra prometida? Na mensagem Espíritos Sedutores, Demonologia, Espíritos Sedutores, parágrafo 135. O irmão Brana disse: não importa por quanto tempo você tem sido cristão. Preste bem atenção. Se você ainda continua tendo aqueles velhos sentimentos mesquinhos, espíritos que falam com você, que te fazem precipitar-te, te fazem falar a respeito de alguém, quando alguém vem falando de outros, você logo se une a eles, isso simplesmente te persegue. Irmão, não faça isso. Aquilo finalmente te colocará fora da terra prometida. Primeira João, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 4. Verso 7 também. Capítulo 4, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 11. Amados, se Deus assim nos amou, olha que responsabilidade. Sabe o que é que Deus fez por nós? Sabe o que é que Deus fez por nós? Ele desceu do trono de glória. Sendo Deus o Todo-Poderoso, eu creio que ele se tornando homem já foi uma condição muito baixa. Mas ele se tornou homem, caminhou aqui, sofreu as mesmas paixões e tentações, e ainda se não fosse suficiente, ele morreu numa morte mais perversa que tinha. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava escrevendo, como Isaías capítulo 49, versículo 16, coloque aí, irmã. Ele estava escrevendo o nosso nome em sua mão, porque quando aqueles escravos romanos romperam a sua carne na mão, ele estava escrevendo o nosso nome. Isaías 49, versículo 16, se eu não estou enganado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aqueles escravos ali estavam dizendo, essas marcas aqui, são por meus filhos. Era o amor que superou uma cruz, e a Bíblia está dizendo aqui, em 1 João capítulo 4, versículo 11, colocando a responsabilidade em cima de mim e de você, dizendo, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Mas é tão difícil, irmão. Faça eu amar o irmão Nilton que gosta de mim, faça eu amar o irmão Guilherme, o irmão Juan,
o irmão Davi, os irmãos que gostam de mim. Agora difícil é eu amar aquela pessoa que me caluneia lá fora. Difícil é eu amar. E nós tivemos um exemplo. Eu sempre digo isso, o irmão Brana descobriu o segredo. Porque ele amava o carteiro da mesma maneira que ele amava o Pierre Green. E ele amava aquele vizinho dele que era bebedor de cerveja da mesma maneira que ele amava o irmão da igreja. Ele não tinha diferença nenhuma, ele amava. E por isso que eu digo, esses espíritos, irmãos, nós temos que condenar esses espíritos de doutrina errada, porque só vem para dividir. Não ama ninguém. Só vem trazer parágrafo, e isso e aquilo, mas se você vai ver a vida dele, é um hipócrita. Nunca amou. E o evangelho é amor, é entrega. Contei aqui, o irmão Brana foi aquele dia lá, tinha caçado 3 dias, os irmãos tinham gasto dinheiro, colocado dinheiro na caminhonete por causa daquele prêmio da espingarda. E o horário estava sendo cumprido ali, e eles chegaram quase em cima da hora, tinha um senhor sentado na porta, com a roupa surrada e uma espingarda velha. Oh, que sentimento! Me ajuda, Senhor Jesus! E ele chegou ali, o irmão Brana chegou, os irmãos, vai lá. Quando ele vai subir, profeta é profeta, vai subir a escada, olha aquele homem sentado e diz, o que o senhor está fazendo aí? Ele podia ter entrado, se fosse eu, tinha entrado logo e pegado meu prêmio. O que eu ia me importar com alguém que estava sentado ali? Sentimento de Deus no coração. Não é o sentimento humano, é sentimento de Deus. Coloca o irmão acima de tudo, coloca um estranho a qual não conhece acima de tudo. E ele disse, eu estou aqui porque o meu javali é o maior, até agora pesa 22 libras. Os irmãos e o irmão Brana já tinham pesado dele, pesava 28. Aí o irmão Brana olha para ele com sentimento e não consegue entrar lá dentro e senta ali do lado dele. E os irmãos no carro desesperados, irmão Brana, a hora, gastamos dinheiro. E o irmão Brana sentado ali bem tranquilo, só fazia assim para eles, espera. E a hora passou e o homem foi lá e ganhou o prêmio. E o irmão Brana volta para a caminhonete. E muitas vezes os irmãos, pessoas não entendem. Olha para você, irmão, por que você fez isso? O irmão Brana não foi lá visitar um irmão no hospital, levou uma carteira de cigarro. O irmão disse, meu Deus, irmão Brana, o que o senhor fez isso? Ele disse, não, nunca mais ele vai fumar. É projetando o amor de Deus, é uma diferença. E ele voltou para a caminhonete, os irmãos não entenderam, irmão Brana, por que o senhor fez isso? Gastamos dinheiro e tal. Se o senhor queria dar a arma para ele, por que o senhor não foi lá, ganhou e entregou a arma para ele? Sabe o que o irmão Brana disse? Eu tiraria o prazer dele de vencer. Não basta dar um presente. Não basta entregar. Coríntios 13, ainda que eu desse toda a minha fortuna aos pobres. É o prazer de vencer, irmãos. Nós não podemos tirar o prazer de nossos irmãos de vencer. O irmão Pierre Green foi um dia com o irmão Brana na mata, lá eles caçavam e estavam fazendo uma competição de tiro ao alvo. Veja o sentimento. Pegue essas pepitas, veja o sentimento. E todos atiravam e acertavam, e o irmão Brana era um atirador nato. Ele não errava. As caças dele, os tiros, eram tudo perfeito, no lugar certo. E eles estavam caçando ali e começaram uma competição de tiro ao alvo, e o irmão Brana só errava o alvo e deixava os irmãos ganhar. A felicidade dos irmãos era a felicidade do irmão Brana. Meu Deus, eu quero chegar no estágio desse. E aí o irmão Pierre Green não disse, mas como que ele atira tão bem e aqui ele perde? Aí os irmãos foram ali, foram preparar alguma coisa e o irmão Brana saiu sozinho. E colocou lá e o irmão Pierre foi espiar. Chegou lá, espiou e o irmão Brana, pá, um tiro dentro do outro. Que diferença.
Que diferença. Isso é amor divino. E eu creio que nessa igreja tem uma grande porção de amor divino, sim. E eu quero contar um testemunho para vocês. A minha mãe esteve aqui no domingo passado e ela saiu daqui maravilhada. Sabe por quê? Porque lá a coisa está morta. Irmão, lá não tem mais amor. Mas quando eles chegam aqui, eles podem ver o amor de Deus projetado através de sua vida. Talvez não é o pastor, não é o pregador, é você. Se você projeta o amor divino, aquilo fará um efeito. Ela chegou, sentou ali, depois, quando foi embora, ela foi me contando no caminho, meu filho, eu estou maravilhada. Eu sentei naquelas cadeiras ali, eu nunca vi uma ordem na igreja como essa. Você sabe o que é isso? Quando você senta aí com reverência, na hora do prelúdio, não fica levantando, vai fazer isso e aquilo e conversando. E isso faz a diferença, as pessoas notam. E Deus quer salvar, é você projetando o seu amor. Você chega aqui com reverência a Ele, o seu amor a Ele, e diz assim, bom, aqui é a presença de Deus, eu sei que Deus está nesse local, e você se senta aí, começa a ler uma mensagem, vem ao altar, ora, diz, Senhor, eu estou aqui mais uma vez. Isso faz um efeito tremendo, meus irmãos. E ela disse, eu nunca vi uma reverência, uma calma. Ela disse, sabe meu filho, se Deus não está ali, aonde Deus está então? Por isso eu digo, meus irmãos, vale a pena. Chega um visitante aqui, ele tem que sentir isso. Ele tem que se sentir amado, ele tem que se sentir querido, porque Deus, Ele é amor. As pessoas aí fora, você vê o mundo denominacional, é um querendo ser melhor que o outro e querendo se exaltar. Aqui é diferente, aqui nós exaltamos o Senhor Jesus Cristo e nós reconhecemos que o nosso irmão é superior a nós. E quando fizemos isso, a coisa flui. E veio os hinos, ela disse, coisa maravilhosa, eu nunca senti nos hinos o que eu senti ali. Para mim foi uma coisa maravilhosa, eu me enchi de gozo. Porque a coisa está morta lá fora, irmãos. Mas onde há amor, há vida. Quer ver como a vida? Uma casa quando ela tem um filho. E eles vão ali, eles mimam aquela criança, porque eles a amam. E aquela casa, quando tem uma criança e eles amam, e aquela família ama e mima aquela, é uma casa feliz. Eu estava conversando com o irmão Laro ali sobre sua neta, e ele disse, é ser pai 2 vezes. Ó, que privilégio ser pai 2 vezes, irmão Laro. Que maravilha que é. E você sente aquele sentimento, se eu sou pai uma vez só, eu já faço tudo pelos meus filhos. Se eu puder, eu deixo de comprar para mim, para comprar para eles. É um sentimento diferente. Agora você imagine Deus. E eu já vou encerrar, mas eu quero encerrar com isso aqui. Você sabe quando nós vamos ser abençoados materialmente, quando nós vamos ser abençoados espiritualmente, quando nós vamos ser abençoados familiar, em nossa casa, em nosso lar? Quando nós começarmos a descansar em Deus. Quando você se preocupa com dinheiro, irmãos, eu estou pregando com experiência minha. Eu quero ser abençoado, eu quero isso, eu quero aquilo. Sabe o que eu tinha? 2 bicicletas velhas e pagava aluguel. Mas então você começa a olhar a Escritura e você tem que examiná-la. São João 5,39. Examinai as Escrituras. Você começa a examinar e você acha Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você começa a deixar de ser avarento. Ó, preste bem atenção, a avareza vai ficando de lado. Você vê alguém, você tem 50 reais no bolso, como já aconteceu comigo, estou contando experiência. E fui num lugar, cheguei lá, a pessoa estava sem gás. E eu vi que estava sem gás. E daí a criancinha veio, um menino de 4 anos. E fui fazer uma visita, e ele chegou ali, eu só tinha os 50 reais. E ele disse assim,
meu pai hoje não pôde fazer comida, minha mãe, né, irmão Everton? Porque nós não tinha gás, acabou o gás. Rapaz, quebra você. E você pega o que tem e dá. Mas você tem que ter revelação para dar também, não pode sair dando. Você tem que saber se aquilo é a vontade de Deus. Se é a vontade perfeita de Deus, dê. E depois você vai ver as bênçãos sendo derramadas sobre a sua vida. Porque você deixou a avareza de lado. Mas enquanto nós somos presos no dinheiro, eu quero construir, eu quero fazer, Deus não dá bola. Aí quando você esquece Deus, o amor de Deus funciona diferente do nosso. Trabalha ao contrário. Aí você para assim, agora eu não vou ser mais avarento. Chega na igreja, aconteceu comigo já, a oferta, ia dar oferta R$2. R$2, a minha bênção é R$2. A minha bênção é R$2. É uma escala de valores. É o que eu estou valorizando Deus. Mas não tem que fazer aquilo assim, dizendo assim, eu vou dar para mim ser abençoado. Não. Pega e faça e descansa. O Senhor está aqui, é de coração, é para ti. E daí você vai vendo as portas se abrindo. Deus abençoando. Pastor Jorge pregou um dia aqui que as curas acontecem, olha, elas não acontecem, não, onde é necessário. E preste bem atenção nisso. Se as curas acontecessem onde fosse necessário, não teria hospital. Não precisaria de hospital. Para que hospital? É necessário tantas curas lá agora. Se ela acontecesse onde é necessário, não precisaria hospital, todo mundo estaria curado. Mas elas não acontecem onde é necessário. Elas acontecem onde são esperadas. É uma escala de valores. Você espera por aquilo, você crê. É o super sentido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que Deus, Ele nos deu cinco sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar. E nós podemos ser pessoas normais com esses sentidos. E Deus nos deu esses sentidos, mas eles são dados, olha bem, eles são dados para que nós possamos caminhar aqui, para que nós possamos funcionar bem aqui, neste mundo humano. Então você toca, você sente gosto, você vê, você pode sentir as coisas. Mas há um sexto sentido, a qual Deus dá somente aos cristãos. E esse sexto sentido é a fé. E a fé até mesmo arrazoa os sentidos naturais. Quer ver só? Mombrana disse, se você crê na sua cura, o sintoma pode permanecer ali. Ah, meu Deus, que mensagem tremenda é essa que nós cremos. A dor está ali, mas a fé diz, eu estou curado. O sexto sentido passa por cima. E o sexto sentido faz você vir aqui e sentir coisas que você não vê. Quando você vem aqui, levanta a sua mão, dá glória a Deus, aplaude ao Senhor Jesus, é Ele. Mas você não vê Ele, você não pode tocá-lo, mas você sente, porque o sexto sentido passa por cima de todos os outros 5 sentidos naturais. E há um rapto. Eu não vejo, aleluias, eu não posso tocar, eu não sinto sabor, mas tem uma coisa, a minha fé, ela passa por cima de todos esses sentidos, e ela diz, há um rapto, e pela fé eu posso sentir que os dias estão próximos, e há um rapto. Pela fé eu posso sentir e tocar, pela fé eu toco nesse rapto, pela fé, meus irmãos, eu consigo sentir o sabor, eu consigo sentir o sabor daquelas ruas. Por quê? Porque Deus projetou o seu amor na cruz do Calvário. Então você diz assim, mas eu necessito de uma cura, a sua cura está no Calvário.
Eu necessito de uma bênção. A sua bênção já está no Calvário. Ele já pagou o preço. Deus não vai te curar, Ele já te curou. Deus não vai te salvar, Ele já te salvou. Aleluia! Aleluias! E o irmão Brana descobriu o segredo. E eu vou encerrar, eu quero pedir para os músicos virem ali, eu quero cantar um corinho. Se os irmãos me ajudarem, eu quero... Ele diz assim: na noite seguinte trouxeram um homem com o rosto enrugado, bem idoso. E as suas roupas estavam velhas e rasgadas. E enquanto ele estava diante de mim, ele pegou um rosário e começou a rezar. Ele foi na reunião e levou um rosário. Mas o irmão Brana não condenou o rosário dele. Sentimento de Deus, amor. Ele levou um rosário e o irmão Brana disse: guarde isso, meu querido e precioso irmão. Você não precisa disso agora. Oh, como eu amei aquele velho e senti tanto por ele. Então eu vi seus pés pobres, sem sapatos, e suas calças tão esfarrapadas. Com tudo isso contra o homem, eu simplesmente não podia acreditar que a natureza também seria contra ele. Mas ele era completamente cego. Olhando, meu coração deu lugar a uma grande onda de amor e compaixão. E eu digo, talvez porque nós oramos e as coisas não acontecem. Porque os milagres talvez não acontecem. É o segredo, é o amor, é olhar com sentimento. O sexto sentido ajuda, mas o amor, irmão, projetado, ele vai além. O amor é superior. Imagine o irmão Brana vindo e olhando aquela menina sem os pés, mas com uma caixa de sapato debaixo dos braços. Meu Deus! Deus tem que fazer, irmão. A fé daquela menina, no sexto sentido, ela não estava vendo o pé dela. Ela não podia sentir o pé. Mas ela trazia o sexto sentido debaixo do braço. A caixa de sapato, eu vou sair dali com o meu pé calçando esse sapato. Irmão, isso passa por cima de tudo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vê que aquele homem estava ali e ele não podia enxergar. E o irmão Brana disse: me veio uma onda de amor e compaixão, e eu clamei: Jesus, por favor, tenha misericórdia desse velho cego, tu o ajudarás? E ouvi o homem gritar: glória a Deus! E a sua visão completamente voltou. O que foi isso? Foi entrando em comunhão com o sofrimento dele. Você deve fazer isso. Eu penso que quando os irmãos foram lá visitar o Paulo, eu fiquei orando por eles, irmão, e eu creio que vocês foram porque vocês entraram no sentimento dele. Pode ser que ele não levante, sim, pode ser que seja a obra que Deus quis fazer nele, não é cura divina, é salvação, mas eu creio que nós vamos vê-lo lá do outro lado. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cantar um corinho com os irmãos. 19. Mi. Aqui tá. Corinho 19. Adore a Ele.
Obrigado, Senhor Jesus, por teu amor. Demonstra amor por nós. Aleluias! Foi no Calvário. Obrigado, meu Deus. E ele sem falar. Eu não mereci, você não merecia. Demonstrou ao mundo inteiro que é o amor. Foi no Calvário. Glória a Deus. E ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Glória a Deus. Neste mundo é verdade, as desilusões são tantas, mas existe uma esperança. Você crê nisso? É que Cristo vai voltar e nós anelamos isso. Maranata! As desilusões são tantas, mas existe uma esperança. É que Cristo vai voltar. Aleluias! Foi no Calvário e ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Glória a Deus. Foi no Calvário e ele sem falar demonstrou ao mundo inteiro o que é o amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos encerrar e se alguém quiser alguma oração especial, logo depois da oração, para encerrar, vem aqui na frente, eu vou estar orando por você, por qualquer coisa que você precise, Deus está aqui. Senhor, obrigado por esse amor, Senhor. Nós sabemos que essa igreja tem uma porção desse amor, Pai. O manto usado, Senhor. Um amor, Senhor, que venceu todos os obstáculos, Senhor. O amor do poderoso conquistador, que venceu tudo, Senhor, olhando para nós, sabendo que nesse dia o Senhor teria filhos e filhas, Senhor, que poderiam passar por cima de ego, Senhor. Ó, Senhor, de tapas nas costas, de ser grandes coisas, Pai, mas se entregar a Ti, Senhor, dizendo, meu Deus, nós não somos nada, Senhor, somos tão pecadores, Senhor, insignificantes, pedaços de barro, Senhor, mas o Senhor nos amou, Pai, mesmo assim, e o Senhor pagou um preço, Senhor, a qual o dinheiro do mundo inteiro não poderia pagar por nossa alma, Senhor. Por isso nós também amamos, Senhor,
Nós amamos o Senhor pelo sacrifício do Calvário. Nós amamos o Senhor porque o Senhor venceu por nós, Senhor. O Senhor foi ali, Pai, e venceu a morte em nosso lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que o Senhor conceda esse amor, Senhor, no coração de nossos irmãos. Que os nossos cultos continuem sendo assim abençoados, Pai, com Tua presença em nosso meio, Senhor. Abençoa o culto logo à noite, Senhor. Dê-nos um dia abençoado em Tua presença. Nós nos entregamos em Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pela irmã Bede também, então, que estava com muita dor de cabeça. Mas o Senhor Jesus é poderoso e eu creio que Ele já visitou a nossa irmã. Nós só vamos confirmar e agradecer pela cura. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, pela cura de nossa irmã, Senhor. Eu sei que o Senhor já fez a obra, Pai. O Senhor entrou ali, meu Deus, com providência naquela dor de cabeça. E todo espírito de enfermidade, Senhor, seta maligna, Pai, está repreendido no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos por nossa irmã com sentimento, no nome do Senhor Jesus.